Olá, sejam bem-vindos ao canal Viver Pra Quê? Vamos falar sobre sexualidade hoje? Ok. Especificamente sobre as causas do bloqueio da sexualidade. Não tem uma causa específica, claro, né? Que você vai dar uma receita e todo mundo vai ficar bem. Não é assim. Isso é mais individualizado porque depende muito da história da pessoa e de como ela utiliza as suas tensões para evitar a sua energia. E por quê, né? Quando que aconteceu, dar uma revisitada ali, liberar isso, soltar os pontos de tensão. Tem pessoas que estava satisfeita com a sua vida sexual e de um ano para cá não está mais, né, acontecendo. Então, é lógico que essa pessoa não vai ter o mesmo tratamento de alguém que nunca conseguiu uma entrega realmente satisfatória, um orgasmo como outra pessoa, né? Porque aí ela já vai ter que revisitar, a gente vai descobrir o que ela necessita para poder estruturar mais essa pessoa para que ela consiga reter mais carga ou fazer realmente uma entrega para o prazer, né? Porque o sexo não é uma questão muito tão ativa, tem a parte ativa, claro, né? Porque é preciso aquele movimento agressivo, né, para a vida, aquela energia, você quer, você vai, e é um impulso saudável, ótimo, excelente. Mas às vezes um orgasmo, ele também está ligado à entrega para suas próprias sensações corporais. Então, se uma pessoa tem essa dificuldade já de longa data, desde sempre, significa que ela não aprendeu, não teve, ela não aprendeu a entregar, a confiar no seu próprio corpo. Então, ela desenvolveu certos mecanismos para evitar a distribuição da energia no corpo, e aí a gente vai descobrir como que ela faz isso, né? A gente pode, às vezes, só de analisar um corpo e ver se é uma pessoa que carrega muita carga, né? Então, ela não consegue ela não consegue fazer uma descarga legal. Ou se ela realmente não consegue nem reter um pouquinho de carga. E aí é diferente. Vamos mexer aqui nos olhos, vamos mexer no maxilar, conversar, ver o que essa tensão te remete ao quê, né? O que você se lembra, ou se a sua lembrança, onde que você sente ela no seu corpo, né? Fala mais sobre isso. Vamos estabelecer uma relação ali de confiança, para que a pessoa possa entregar-se também para a psicoterapia. É um processo mais longo, né? E de reestruturação. Há vários exercícios que o Alexandre Lohan indica para libertar um pouco a energia sexual, ou para permitir melhor fluxo dessa energia para até ela chegar aqui onde o adulto concentra a maior parte da sua energia. Mas não adianta você só pegar o exercício e fazer, né? Porque você está buscando aí um impulso conectado com uma carga sexual. Que, como a gente já falou da curva orgástica, na vida, se você consegue fazer isso na hora do prazer, você também consegue fazer na vida um impulso conectado a uma carga emocional que vai te levar para frente, né? Eu quero, ou não, não quero, né? Ou eu vou, eu quero, você fala eu amo, né? E então esse impulso a gente estuda, pode mexer com ele por meio de diversas portas diferentes, tanto a porta emocional como às vezes, né, você com seu marido, você vai também aprendendo aí na hora do prazer, né, da atividade sua sexual com o seu parceiro. Então, algumas pessoas que têm traumas muito primitivos, né, muito cedinho, pessoas que quando bebezinho elas não viviam num ambiente que ela podia se entregar e olhar realmente para os olhos da mamãe dele, né, e poder relaxar e mamar, sugar, olhando os olhinhos da mãe. Essas pessoas
aprenderam aí a reter certa quantidade de energia aí nos olhos e na boca, se ela não podia fazer essa entrega, né? Ela retirou, talvez se os olhos da mãe tivesse alguma ameaça ou algum medo, né? Alguma coisa, ela, lógico, ela vai se retirar. Ou em um ambiente hostil ela vai respirar menos, porque aí ela sente menos e é uma defesa inteligente do organismo, aquele sistema todo ali está trabalhando, né? E se acontece várias e várias vezes, é evidente que vai ter uma tensão crônica aqui, ou se ela não amamentou, por exemplo, né? E ela talvez não tenha força suficiente para puxar o ar, porque ela não fez esse estímulo aqui de toda a musculatura necessária para você sugar o leite da mãe. Então, é por isso que é importante a gente fazer uma anamnese. Então, você vai para um psicoterapeuta para resolver sua questão sexual, ele fala, você foi amamentado? Aí tu pensa, uai, o que tem a ver, né? Mas tem, porque uma fase vai preparando para outra fase, né? Até chegar aí numa fase mais madura da criança, que é lá pelos 5, 6 anos, que o Freud fala sobre o elemento gente, do Édipo, né? Aquela criança, ela já não tem mais toda a energia dela vibrando no corpo todo, né? Igual sempre teve. Agora essa energia começa aí se alojar mais para baixo. E a criança tem uma vitalidade, ela tem aquela sexualidade ainda, né? Ela ama a mamãe, ama o papai e tal. E aí nessa fase, acaba que o pai e a mãe também tem que ensinar algumas coisas, né? Não, ó, só a mamãe e papai que pode tocar na neném. Só a mamãe e papai... Na neném não, né? Na filha. Só a mamãe e o papai que pode dar banho em você. Ou então ela vem, né? O papai é meu namorado e tal, e você começa a alisar. E aí você pensa, nossa, mas ela já tá mocinha, eu não vou estimular isso, né? E os outros, o que os outros vão pensar que eu tô tocando na minha filha? Então, fica aí uma mensagem ah, de que ou você tem o amor, papai e mamãe, ou você tem a vitalidade, né? A sexualidade, o prazer. E aí ocorre essa quebra aí, que já é uma questão que a gente fala de uma defesa mais madura, né? Que cortou, ou ela cortou a vitalidade, o prazer, ou ela cortou o coração, o amor. E aí, isso é hora do cachorro latir. E aí já seria um outro tipo de tratamento, porque essa pessoa pode ter passado melhor por essas outras fases da infância, né? Tem fases que você precisa de um reforço da sua existência, fase que você é menorzinho, né? Então você toca a pele do bebê, você dá continente pra ele, bota um paninho, né, pra ele sentir que ele tem um continente seguro ali. Aí você olha nos olhos dele, né? Ele tá amamentando, então ele tá fazendo o movimento de sucção, tá fortalecendo os órgãos internos. Então tem fase que o bebê precisa disso. Mas já mais lá pra frente, ele vai precisar de outros, ele tem outras necessidades. E aí, se você não negou essa necessidade, se tá tudo bem nessa primeira fase, foi pra segunda, vamos lá, vamos ver qual é a necessidade do neném. Aí o neném já quer alcançar um negócio e não consegue. Mamãe, né? E você que tem que ir. Ele já começa a subir escada ou tá querendo andar, né? Ainda não é seguro, você tem que ajudar ele. Ele tem que mamar, ele tem que comer, né? Aprender a comer. Aí tudo é o pai. Então, assim, é uma carga pro pai e pra mãe, né? Pros pais, os cuidadores, e que eles têm que satisfazer. Mas é claro, ninguém consegue satisfazer 100% tudo que a criança precisa, né? No momento certo, o tanto certo e tal. E aí, essa criança, se ela não se o cuidador não é suficientemente bom, que esse é o termo, né? O cuidador não precisa ser perfeito, ele tem que ser suficientemente bom. Então, se ele não conseguiu prover, vai ficar aí uma fixação numa necessidade, e aí ele pode ser um adulto lá na frente com uma insegurança básica, uma insegurança mais básica e uma fixação e uma falsa necessidade. Então, ele está sempre precisando que alguém de fora supra ele, porque ele não resolveu um conflito aí nessa fase. Tem uma outra fase que a criança já está desenvolvendo autonomia. Então, se você dá autonomia demais, ou se você fica muito em cima dela, né? Se for amor demais, cuidado demais, não vai ser bom para ela, porque ela precisa de cuidado e precisa de confiar, mas ela também precisa de explorar o mundo.
Então, tá aí, se ocorrer uma ferida nessa fase aí, pode ser que ela fique com o corpo muito pesado, umas tensões muito pesadas, porque como era demais para ela aguentar. E ela olha e fala, cara, mas eu sou a causa da felicidade, né, da minha mamãe, então eu aguento, isso é bom. Aí ela sente, ou ela vai desenvolver uma personalidade mais de controle, que a carga dela fica aqui mais em cima, né, segurando aqui, ou às vezes uma personalidade mais de submissão, né, aquela mãe acabou usando mesmo a criança e a criança já resolve tudo, já consegue cuidar da mãe, já consegue cuidar de si. Ele tem que, por exemplo, se você tirou a fralda muito cedo, ele precisa aprender a controlar os esfíncteres dele antes da fase que seria a melhor fase, né? A fase correta para fazer isso. Então ele vai ter que aprender a controlar os esfíncteres e ele não tem ainda a coordenação. Então ele pode desenvolver aí uma musculatura aqui no bumbum mais contraída, porque ele vai contrair o lugar errado. Ele não consegue contrair os esfíncteres ainda, então vai contrair o quê? O bumbum. Então aí a pessoa, até você faz uma leitura no corpo, né? Se ela tem um bumbum mais apertado, assim, mais pra cima, então a pessoa tem ela segura a carga e ela segura muito peso, né? Ou essa outra que eu falei, que é o controle. Então tem isso, ou fica entre a submissão e o controle, aí é uma pessoa que ou muito controladora, ou muito submissa, ou ela pode oscilar, né? Com certeza, se aconteceu com você introjeta e você faz com o outro. É isso que acontece. E aí a carga sexual aí pode estar muito contida nessa região que foi tensa há muito, muito tempo. E aí é bom mexer, fazer os exercícios corporais que vão liberar também essa carga, né? Então veja, como depende muito, é muito individualizado, né? Agora, tem exercícios que vão liberar mais uma carga, uma energia e te deixar mais energizado do que outros, né? Você vê, por exemplo, uma aula de yoga. Quando é uma aula de yoga que o objetivo é trazer energia, deixar a pessoa mais vitalizada, energizado, ela faz exercícios muito alongamento aqui na região pélvica, alongamento aqui para respirar melhor, né? Estica bem a coluna, respira melhor, estica o ombro, e aí pega a perna, e é um alongamento para as extremidades, uma coisa assim, né, que vai. Por quê? Porque aí os segmentos corporais que você acumula que você contém a energia, você tá liberando mais, esticando ela assim e favorecendo uma circulação maior da carga da energia, né? Energia que eu falo é energia do que a gente come, a gente respira, aí bebe água, come e tal, e o corpo faz faz um metabolismo e aquela energia fica disponível para você. Mas tem formas da gente evitar que essa energia fique realmente disponível pra gente e às vezes não depende do querer, né? Porque tá ligada a vários processos aí que precisamos conversar em terapia, né? Por exemplo, tem pessoas que precisam aprender a entrega, tem pessoas que precisam ser mais ativas, aprender a ser mais agressivas, porque, né, a sexualidade está relacionada ao nosso lado mais límbico, mais agressivo, né, selvagem e tal. Então, se você foi condicionado a ser um bom menino, né, que você não consegue nem se defender, antes de você trabalhar a pelve do cliente, aí você vai ter que, né, de fazer isso, a pessoa vai aprender a dizer não, eu não quero, tá demais, eu não sou responsável por você, você consegue, né? Ou então, principalmente dizer eu não quero. Dizer não é muito importante e veja como não parece que está relacionado, mas está completamente relacionado, né? Mas, enfim, a gente pode fazer hoje um exercício para liberação um pouco da sua energia, né? Você vai perceber que não é um exercício tipo aeróbico, né? Às vezes você faz um exercício aeróbico e não termina energizado, termina muito cansado. Fez ali uma descarga. Porque talvez também você tenha respirado mal. Então, o exercício aqui vai ser de consciência no corpo, consciência nas tensões e um pouco de esticamento, né? Vamos esticar e enfim, vamos fazer e eu vou explicando durante o processo, tá bom? Aí no próximo vídeo, ok?